Vivemos em tempos turbulentos. O mundo parece estar à beira de algo grande, com tensões crescentes, guerras, alianças inesperadas e um cenário global que muda a cada dia. Você já parou para pensar se tudo isso é apenas coincidência? E se esses eventos já estivessem escritos há milhares de anos? A Bíblia, o livro mais lido e respeitado da história, nos dá respostas. O profeta Zacarias, inspirado por Deus, revelou uma mensagem impressionante em Zacarias 12, versículo 3. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem levantá-la se ferirão gravemente. Todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Essa profecia não é apenas um alerta sobre o futuro de Israel, mas um aviso para toda a humanidade. As alianças entre as nações e as tensões no Oriente Médio estão desenhando o que pode ser o cumprimento dessa palavra. Hoje, vamos mergulhar fundo nessa profecia. Por que Deus escolheu Israel como o centro do plano divino? O que significa ser uma pedra pesada para as nações? E como isso nos afeta? Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar a forma como você vê o mundo, a história e, acima de tudo, o que está por vir. Este é um chamado à vigilância, à oração e à fé. Fique comigo e vamos desvendar essa verdade juntos. Para compreendermos essa profecia de Zacarias, precisamos viajar no tempo, retornando ao século V a.C. Imagine o povo de Israel. Após décadas de exílio na Babilônia, eles finalmente voltam à sua terra. Jerusalém, a cidade amada por Deus, está em ruínas. Suas muralhas caídas, seu templo destruído e o povo ainda carregando as cicatrizes de um cativeiro cruel. É nesse cenário de esperança e desafio que Deus fala por meio do profeta Zacarias. Ele diz: "Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que a levantarem se ferirão gravemente." Naquele momento, essas palavras pareciam distantes, quase inimagináveis. Como Jerusalém, uma cidade enfraquecida e pequena, poderia atrair a atenção de todas as nações? O mundo parecia girar em torno de grandes impérios, como a Babilônia, a Pérsia e mais tarde Roma. No entanto, Deus estava revelando algo muito maior, uma mensagem que transcendia aquele tempo e espaço, apontando para eventos que apenas as gerações futuras testemunhariam. Agora avance para os dias de hoje. Pense no papel de Jerusalém no cenário mundial. Desde a sua fundação moderna, em 1948, Israel se tornou o epicentro de conflitos geopolíticos, disputas religiosas e um ponto focal de negociações globais. A cada dia, o mundo olha para Jerusalém com tensão e expectativa. Grandes nações como os Estados Unidos, Rússia, Irã e muitas outras têm suas políticas exteriores influenciadas por essa pequena faixa de terra no Oriente Médio. Zacarias não poderia ter descrito isso com mais precisão. Ele chamou Jerusalém de uma pedra pesada, uma cidade que todos tentarão levantar ou manipular, mas que acabará ferindo aqueles que ousarem interferir. É impressionante como uma profecia de mais de 2.500 anos está se desenrolando diante dos nossos olhos. Será que estamos vivendo o cumprimento dessas palavras? Será que os eventos que testemunhamos são sinais de algo muito maior? Uma coisa é certa: Deus sempre cumpre suas promessas, e Jerusalém continua no centro do seu plano para o mundo. Mas como essa antiga profecia de Zacarias se conecta com os dias de hoje? Olhando para o cenário mundial, é impossível ignorar os conflitos que envolvem Israel. Este pequeno país, tão central no plano bíblico, está constantemente no foco das tensões globais. Governos, organizações internacionais e até mesmo líderes religiosos frequentemente direcionam suas atenções para o Oriente Médio. Mas será que por trás dessas movimentações há algo maior acontecendo? A Bíblia nos alerta que nos últimos dias as nações se unirão contra Israel. E o que vemos hoje são alianças sendo formadas, discursos inflamados em assembleias internacionais e um crescente clamor por soluções que muitas vezes colocam Israel como alvo. Alguns analistas chegam a apontar que nunca antes houve um momento tão propício para o cumprimento dessas palavras proféticas. Nos últimos meses,
As tensões geopolíticas envolvendo o Oriente Médio têm escalado. Movimentos estratégicos, sanções e até declarações públicas contra Israel revelam um padrão que parece estar convergindo para algo muito maior. Quando olhamos para a história recente, vemos conflitos como os ataques a Jerusalém e as coalizões de países se formando com propósitos políticos e religiosos. Será que estamos testemunhando o prenúncio do cumprimento dessa profecia? Além disso, o avanço das tecnologias e o aumento das tensões globais tornam cada vez mais fácil a mobilização e união de nações contra um alvo comum. Como as palavras de Zacarias se encaixam nesse contexto? Será que estamos nos aproximando rapidamente desse momento profético? Olhando para o cenário atual, fica claro que os sinais são alarmantes. As nações se levantam, os discursos se intensificam e Israel continua no centro das atenções mundiais. Não é mais uma questão de se vai acontecer, mas de quando. E como cristãos, somos chamados a vigiar e interpretar esses sinais à luz das Escrituras. Nas palavras do profeta Zacarias, Israel é descrito como uma pedra pesada para as nações. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente. Zacarias 12, versículo 3. Essa imagem é poderosa. Mas o que significa ser uma pedra pesada? Israel, pequeno em território e população, é o centro de disputas globais, não por seus recursos ou tamanho, mas por sua importância espiritual. A pedra pesada simboliza um peso insuportável para as nações que tentam desafiar os propósitos de Deus. Ela não pode ser movida nem controlada. E todos que tentam enfrentá-la, como a profecia declara, acabam feridos, física, política e espiritualmente. Essa profecia não é apenas uma visão do futuro, é um reflexo do propósito eterno de Deus para Israel, como o coração de sua história de redenção. Desde os tempos antigos, Jerusalém foi escolhida para ser o palco das ações divinas. É onde o céu toca a terra. No entanto, o significado espiritual vai além da geopolítica. Ele revela uma luta cósmica. As nações que se voltam contra Israel representam uma resistência global contra o plano de Deus. Não é apenas sobre territórios ou ideologias. É uma batalha espiritual, uma tentativa de desafiar o próprio Criador. E aqui está o ponto mais importante. Essa pedra pesada não pode ser removida. Mesmo diante da oposição mundial, o plano de Deus prevalecerá. Jerusalém permanece como um lembrete do poder soberano de Deus e de que suas promessas nunca falham. Mas essa profecia também é um chamado para nós. Como cristãos, somos convidados a reconhecer os tempos, a permanecer firmes na palavra e a interceder. Porque se estamos vivendo os dias que precedem o cumprimento dessa visão, isso significa que o retorno de Cristo está mais próximo do que imaginamos. Será que estamos preparados? Será que entendemos o peso espiritual dessa batalha? A profecia de Zacarias não é apenas uma mensagem para as nações, mas também um alerta para cada um de nós, para que possamos alinhar nossos corações com os propósitos de Deus antes que seja tarde demais. E assim concluímos essa profunda reflexão sobre a profecia de Zacarias. Estamos vendo os sinais se alinharem, as nações se levantando, mas também a promessa de Deus se cumprindo de forma poderosa. O que aprendemos hoje é um chamado à vigilância, à oração e à preparação espiritual. Não há lugar para o medo quando estamos firmes na rocha, que é Cristo. Mas agora eu te pergunto, o que você fará com esse conhecimento? Continuará vivendo distraído ou tomará uma decisão hoje para se alinhar com os propósitos de Deus? Este é o momento de se posicionar, de estar ao lado do plano divino. Antes de encerrar, quero te convidar a fazer algo especial. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer esta mensagem. Seja um portador da verdade e permita que mais pessoas sejam despertadas para o que está acontecendo ao nosso redor. E se você sente que Deus tem falado ao seu coração, deixe um comentário dizendo: "Eu estou preparado". Vamos encher este espaço com fé e coragem. Que tal juntos começarmos um movimento de vigília e oração? Inscreva-se no canal para não perder os próximos estudos
e continue acompanhando conosco os sinais que Deus está revelando ao mundo. Lembre-se, Deus tem o controle de todas as coisas e Ele conta com você para ser luz em tempos de escuridão. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Até o próximo vídeo.